Olá, o vídeo de hoje é sobre 10 lugares instagramáveis de Londres. Eu sou a Ângela, bem-vindos ao Blonde Around the World. O Big Ben. O Big Ben pode ser fotografado de todas as formas e feitios, de todos os lados, de todas as perspectivas, inclusive enquadrando-vos e enquadrando o resto da paisagem que tem a rodar. Se tiver a mesma sorte que eu, apanhei a cidade num dia com pouco trânsito, porque havia a Maratona de Londres, ou seja, o trânsito estava todo cortado e nós podemos circular à vontade na ponte Westminster. Tivemos a oportunidade para fotografar no meio da ponte, no meio da estrada, e tivemos a oportunidade para fazer fotos bem diferentes das que são habituais. Depois temos o Hyde Park. O Hyde Park é, como o próprio nome indica, um parque. É um parque, mas é um parque muito cênico, onde tem uma diversidade enorme de locais onde podem fotografar, desde locais com flores magníficas e exóticas, até o Memorial da Princesa Diana, por exemplo, e encontram umas casinhas muito engraçadas lá pelo meio. Tem também um centro de interpretação ambiental, não é propriamente instagramável, mas eu achei super interessante porque o parque tem uma vida selvagem bastante diversificada. Depois temos Notting Hill. Notting Hill é provavelmente um dos bairros mais conhecidos de Londres, quer seja por ser o mais cinematográfico, quer seja efetivamente o mais instagramável. Tem desde as casinhas de bonecas onde podem tirar fotografias muito engraçadas, mas nada vos impede de aceder às escadas. Tem fachadas de confeitarias absolutamente extraordinárias. Tem a livraria do Hugh Grant. Por isso, o que não falta é um espólio imenso de cores, pastel e lugares fofinhos para fotografar. Mills Yard. Mills Yard situa-se mesmo no centro de Londres. Não é fácil dar com o lugar, visto que é um pátio que fica no meio de vários prédios. E é um sítio muito giro porque é um pátio muito colorido, cheio de decoração floral. E eu confesso que tenho poucas fotografias nesse dia. Eu tinha chegado nesse dia e não ia muito virada, mas de qualquer forma é um sítio que vale muito a pena a visita e vale a pena tentar encontrá-lo no meio dos becos. Bom, a Old Bond Street. A Old Bond Street está mais ou menos para Londres, como a Quinta Avenida está para Nova Iorque. É o local onde tem as lojas mais carismáticas, emblemáticas e caras do mundo, e é uma rua muito engraçada porque permite-vos uma perspectiva diferente, mais elaborada do comércio londrino. Tem aquelas bandeirinhas todas nas fachadas, para além das fachadas terem uma imponência muito diferente, muito mais cuidada. Tem aquelas bandeirinhas todas com o enquadramento dos táxis e acaba por ser um lugar muito giro para fotografar. Bom, depois temos o Thames. O Thames é todo ele, o Tamisa em português, é todo ele cénico, porque atravessa a cidade. E quer seja na margem norte, quer seja na margem sul, há uma série de pontos onde podem parar para fotografar. Podem ver a ponte Westminster, podem ver a Tower Bridge, a London Bridge, o Teatro do Shakespeare e consegue o Tate Museum, e conseguem ter uma perspectiva diferente da cidade, porque acaba por ser um fio condutor ao longo da cidade toda e que liga pontos emblemáticos da cidade, como tal, que vocês conseguem fotografar com perspectivas diferentes e com enquadramentos diferentes, mas sempre enquadramentos de pontos marcantes da cidade. Depois temos outro bairro, entre aspas, muito conhecido de Londres, que é Camden Town. Neste bairro, um bairro de origem punk, trendy, é muito turístico, devido aos mercados que tem, devido também à arte urbana que tem associada às fachadas dos edifícios, e é uma zona com muita vivência a nível de bares e restauração. Podem comer nos mercados, mas a nível de fotografia, na minha opinião, foi aquele que menos me fascinou. É engraçado, mas não é espetacular. Tenho que ser sincera, toda a gente acha fabuloso Camden Town. Foi o lugar que menos me fascinou, de facto, e achei o lugar menos instagramável dos que visitei, gratuitos. Foi aquele que menos me fez aquela reação do uau.
Depois temos o Sky Garden. O Sky Garden foi assim uma coisa fantástica que eu descobri através de um blog e em vez de ir gastar uma pipa de dinheiro para o London Eye, eu fui para o Sky Garden. Isto porquê? Porque o Sky Garden é gratuito e permite-vos ter uma vista de 360 graus sobre a cidade. Permite-vos assim tirar fotos absolutamente cénicas da cidade. Podem ver o pôr do sol lá de cima e tirar umas fotografias muito giras. Lá em cima, isto quando digo lá em cima é porque o último piso do edifício é visitável e é gratuito, vocês só têm que se inscrever no site. Eu posso deixar-vos o link do site cá em baixo para quando quiserem fazer a inscrição. Só têm que fazer a inscrição no site e à hora que marcarem subir, que lá em cima tem assim uma espécie de estufa fria e permite fotos absolutamente fabulosas. Vocês veem a cidade toda e é gratuito, que é o mais importante. Eu chamei ao ponto 9 o Under the Bridge porque, efetivamente, quando estão no Big Ben e atravessam a ponte de Westminster, do outro lado, se virarem à direita e descerem as escadinhas, têm uma arcada absolutamente fabulosa que vos permite fazer enquadramentos tanto da ponte como do Big Ben, assim, de cortar a respiração. E é um lugar super interessante, não muito bem frequentado, mas se não forem sozinhos não há problema nenhum. Aquilo é um lugar um bocado de passagem, é um túnel debaixo da ponte, por isso convém não estarem lá muito tempo se forem sozinhos. Mas permite-vos um enquadramento sobre o rio, sobre a ponte e sobre o Big Ben, que poucos sítios permitem. E por fim temos a zona que mais me fascinou em Londres, a nível da arte urbana, e tirar fotografias é qualquer coisa. Encontram street art, encontram grafitis dos maiores grafiters do mundo, inclusive é do Banksy, que toda a gente conhece. E é um bairro, Quarteirão, entre aspas, tem, eu acho que é a Brick Road, com imensa arte urbana, que vocês podem tirar fotografias giras, lindas de morrer, que ficam espetaculares em qualquer rede social e tem a vantagem de ser gratuito também, como todos os outros lugares. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, foi assim um pequeno apanhado sobre 10 lugares que eu considero interessantes, não lugares específicos, sítios, aquela parede, aquele banquinho para vocês se sentarem, mas em termos um bocadinho mais abrangentes que vos permitem explorar o local e procurar os sítios. Se quiserem que vos indique exatamente os sítios onde eu tirei as fotos que coloquei aqui no vídeo como exemplo, digam nos comentários que eu não me importo de vos mandar as coordenadas geográficas. De qualquer forma, mais uma vez obrigada por terem ficado desse lado. Não se esqueçam de subscrever, carreguem no botãozinho das notificações, se assim entenderem, para terem sempre atualizados os vídeos que vão sendo publicados. E até uma próxima. Fiquem bem!